Olá, olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, então, segunda-feira, mais uma semana abençoada. Vamos começar conteúdo novo, tá? Então, vamos lá. Vocês hoje vão usar o caderno de história e a apostila. A apostila vai ser conteúdo de história e geografia. História, nós vamos ter como são feitas as leis, como conhecer as leis se transformam, vamos ter atividades e vamos ter leitura. As leis, elas são formadas para termos disciplina, para termos respeito ao outro, para conseguirmos conviver bem em sociedade. A prof vai ler cada item com vocês na apostilinha de vocês e eu aqui, vocês vão me acompanhando passo a passo, ok? Depois, no caderno de história, vocês vão colocar Colégio do Car, Biguaçu, dia 9 de novembro de 2020, revisão. Copiar página 247, vocês vão copiar a revisão da página 247. Em geografia, nós vamos falar dos elementos da natureza e seus recursos, que a prof vai ler passo a passo com vocês também, ok? Galerinha, a prof também quer parabenizar vocês pelo esforço, né? Estamos aí no último bimestre, no quarto bimestre, quero carinho e dedicação, quero que vocês agora caprichem mais do que nunca nessa última apostila, tá? Vamos caprichar, vamos dar atenção, vamos ler, vamos entender. Se não entender, procura a prof, a gente conversa, a gente vai se falando pelo WhatsApp. Nem que a prof faça um videozinho só para você, uma explicação, né, específica, tá? Vamos nos esforçar. Estamos no último bimestre e nós temos que aumentar a nota. Eu quero tudo 10 esse último bimestre, hein? Então tá, ó, promessa, hein? Quero ver se eu só dou 10 pra vocês, tá ok? E a prof fica guardando ainda os ditados, tá? Já vão mandando pra prof lançar a nota, que daqui a pouco vai chegar os simuladinhos, né? Aí fica tudo mais correria aí pra vocês, tá? Pra vocês e pra mim também, que tem que anotar tudo aqui, tá bom, meus amores? Agora fiquem aí com as explicações. Um beijo grande no coração. Você sabe como uma lei é criada no Brasil? O Brasil tem milhares de leis que tratam de todo tipo de assunto. Para se criar ou modificar uma lei, é preciso um projeto, que pode ser proposto por um deputado federal ou senador, comissões da Câmara ou do Senado, ministros do STF, pelo presidente da República, procurador-geral da República. O texto do projeto de lei é encaminhado ao Senado ou à Câmara dos Deputados para ser analisado por comissões temáticas. Depois de passar pela comissão ou pelas comissões que têm mais conhecimento e competência para analisar o conteúdo do projeto de lei, ele obrigatoriamente passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia se o projeto está de acordo com a Constituição. Após a aprovação pelas comissões parlamentares, ele segue para discussão e votação no plenário da Câmara dos Deputados, que é o órgão deliberativo máximo do Poder Legislativo, absolutamente soberano em suas decisões e composto somente por deputados. Se estiver tudo certo na Câmara, o projeto segue para revisão no Senado. Lá ele será analisado por comissões técnicas. É um longo caminho. Se tudo estiver dentro da lei, o texto final do projeto é votado novamente. Se aprovado, o projeto vai para o presidente da República. O presidente pode sancionar ou vetar o projeto. Se sancionado, o Poder Executivo deve se planejar para colocar em prática os programas de governo. E a lei segue para a publicação no Diário Oficial da União, para que entre em vigor e toda a população fique sabendo da nova legislação. E assim, a lei passa a valer. Ok, mas e se eu, cidadão, tenho uma ideia de projeto de lei importante que nenhum parlamentar propôs? Eu posso mapear algum deputado ou senador que tenha interesse na minha causa
e apresentar a ideia para ele. Se ele gostar, pode criar o projeto de lei que irá passar por todo o ciclo apresentado anteriormente. Mas e se nenhum parlamentar abraçar a minha ideia, mesmo eu estando convencido que ela é muito boa? Aí eu posso seguir 2 caminhos. A Comissão de Legislação Participativa, em que qualquer entidade civil organizada pode apresentar sugestões de projetos de lei pessoalmente na comissão que fica em Brasília ou por e-mail. Feito isso, a sugestão passa por uma análise técnica dos servidores da Câmara e deputados. Se a sugestão for aprovada, ela vira projeto de lei e passa para aprovação da Câmara e Senado e por todo o processo já explicado aqui. Existe também a iniciativa popular. Nesse caso, qualquer pessoa ou entidade pode apresentar um projeto de lei. Mas um projeto de iniciativa popular nem sequer pode ser apreciado pelo Congresso se não tiver adesão de no mínimo 1% do eleitorado, o que equivale atualmente a cerca de 1,4 milhões de pessoas, além da adesão de 0,3% do eleitorado de pelo menos 5 estados da federação. Não é à toa, portanto, que apenas 4 projetos de iniciativa popular tenham se tornado novas leis desde 1988. Após colhido o número de assinaturas necessárias, o PL segue direto para aprovação no Congresso. E é isso! Agora você já sabe como funciona todo o processo de criação e aprovação de uma nova lei no Brasil. Vamos lá então. Como são feitas as leis? Você sabe como são criadas as leis do nosso país? Um projeto de lei deve ser proposto. Esse projeto pode partir de diferentes segmentos da sociedade, como políticos eleitos pela população ou por meio de um baixa-assinado. B. Se for uma lei válida para todo o Brasil, ou seja, se for uma lei federal, o projeto é encaminhado à Câmara dos Deputados, em Brasília. Lá, o projeto de lei é analisado e debatido pelos deputados e depois votado. Caso seja aprovado, ele segue para o Senado. C. No Senado, o projeto é novamente analisado, debatido e votado. Caso seja aprovado pelos senadores, ele é enviado ao presidente da República. D. O presidente da República pode aprovar ou não o projeto de lei. Caso seja aprovado, o texto da nova lei é publicado nos meios de comunicação oficiais do governo para que a população a conheça. Então, vocês viram por quantos processos que passa? Como conhecer as leis? As leis de nosso país estão organizadas em diversos documentos públicos. Observe alguns exemplos. Constituição República Federativa do Brasil. A Constituição é um conjunto das leis fundamentais de um país. Nela estão reunidos alguns dos principais direitos e deveres do cidadão. Então, aqui está constituído os deveres, os principais direitos e deveres do cidadão. Temos também o Estatuto da Criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é conhecido como ECA, é um conjunto de leis que trata da proteção às crianças e aos adolescentes. Temos também o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC. É um conjunto de normas que regulamenta os direitos dos consumidores. Quem já escutou falar desse PROCON, Estragou alguma coisa, a loja não quis trocar, vou levar no PROCON, Código de Trânsito Brasileiro, CTP, é um conjunto de normas
que regulamenta o trânsito brasileiro, ok? E temos aqui, ó, em amarelinho, né? Conhecer as leis do nosso país é muito importante para exigir nossos direitos sejam cumpridos e para que possamos respeitar os direitos de outras pessoas. Então, nós temos que sempre saber os direitos e deveres, né? Para isso, temos que conhecer as leis, tá? Até para a gente poder cobrar alguma coisa de alguém. Página 242. As leis se transformam. A história e a cultura de uma sociedade influenciam na formulação de suas leis. Assim, conforme uma sociedade passa por transformações, suas leis também se transformam. No Brasil, ao longo dos anos, os direitos e deveres dos cidadãos passaram por diversas mudanças. Muitos dos direitos existentes atualmente são resultados de reivindicações da população brasileira. Veja alguns exemplos de manifestações. Então, vamos ver esse? Há cerca de 100 anos, grande parte dos direitos trabalhistas atuais não existia. As jornadas de trabalho podiam chegar a mais de 13 horas por dia e os trabalhadores não tinham direito a férias remuneradas, por exemplo. Foi somente após muitos anos de mobilizações que os trabalhadores conquistaram os direitos que possuem atualmente, que é trabalhar 8 horas por dia, né, no máximo, de ter suas férias remuneradas, né, dentre outras coisas que o povo conseguiu. Fotografia de participantes do movimento grevista em defesa dos direitos trabalhistas sendo reprimidos por polícias na cidade de São Paulo em 1917. Claro, né, a polícia tinha que cumprir o dever dela, né, não deixar que a manifestação acontecesse. Mas sem a manifestação também nós não tínhamos esse direito que temos hoje em dia, né? Vamos ler aqui o segundo. Até 1932, as mulheres no Brasil não tinham direito de votar para escolher seus representantes e nem de se candidatar a cargos políticos. Estes direitos só foram adquiridos após intensa mobilização feminina. Fotografia de mulher discursando durante a campanha pela eleição de Natércia da Cunha Silveira, na cidade do Rio de Janeiro, 1933. Então, antigamente, a mulher não podia votar e muito menos se eleger, né? Hoje em dia, isso tudo mudou. Por volta de quê? Reivindicações, de manifestações, não é? Ao longo de muitos anos de reivindicação, os povos indígenas que viviam no Brasil conquistaram diversos direitos. O reconhecimento do direito desses povos sobre as terras que tradicionalmente ocupam foi um dos mais importantes. Fotografia de indígenas lutando por seus direitos no Congresso Nacional em Brasília, durante a elaboração da Constituição de 1988. Olha lá, os indígenas também querendo os direitos deles. As pessoas com algum tipo de deficiência conquistaram importantes direitos nas últimas décadas, o que possibilitou que tivessem mais autonomia. Fotografia de pessoas com deficiência acompanhando a votação do Estatuto do Deficiente Físico, Brasília, Distrito Federal, em 2008. Olha que legal. O que as pessoas retratadas nas fotografias estão fazendo? 2. Em sua opinião, qual é a importância dos atos realizados pelas pessoas retratadas? Página 244. Atividades.
As imagens a seguir representam alguns direitos garantidos em forma de lei aos cidadãos brasileiros. Associe cada imagem à legenda correspondente. Então, aqui nós temos a imagem e a letrinha dele, ok? Então, aqui vocês vão colocar cada um que representa cada imagem, a frase, ok? Então, vamos ver. Liberdade para escolher a praticar uma religião. Qual dessas figurinhas se encaixa nessa frase? Liberdade de expressar seus pensamentos e opiniões. Receber assistência médica gratuita nos hospitais públicos. Ter acesso à educação pública de boa qualidade. 2. Em sua opinião, qual a importância de cada um desses direitos? Converse com os colegas. Você pode conversar com a pessoa, né? Que faz deveres com você, ou se não tem ninguém, depois, mais tarde, você conversa sobre, ok? Vamos então na página 245. 3. Complete as frases com as palavras a seguir. Reivindicações, leis, Constituição. Vocês vão ter que completar aqui, ok? As tantantã se transformam ao longo do tempo. A tantantã é o conjunto das principais leis de um país. C. Parte dos direitos atuais é resultado de tantantã feitas pela população. 4. Ligue as capas de documentos de leis às suas descrições. Então, aqui nós temos do PROCON, o Estatuto da Criança e o Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, aqui vocês vão ligar, ok? Conjunto de normas que regulamenta o trânsito brasileiro. Conjunto de normas que regulamenta os direitos dos consumidores. Lei que trata de proteção às crianças e aos adolescentes. Página 246. O bem-estar de todos, né? Cidadania no dia a dia. Um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira é a promoção do bem-estar de todas as pessoas. Parte do 3º artigo da Constituição trata desse assunto. Então, vamos ler aqui, ó. Temos artigos, um artigo aqui, né? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Mesmo sendo combatidos pela Constituição brasileira, atos de discriminação acontecem com grande frequência em nosso país. Para garantir que todos vivam com dignidade e tenham uma boa convivência, é nosso dever tratar todas as pessoas de maneira igual, em qualquer situação de nosso cotidiano, respeitando sempre as diferenças entre elas. Então, nós devemos sempre respeitar o outro, não importa o quão diferente seja. Em sua opinião, por que é importante combater o preconceito e a discriminação? Prof, o que significa discriminação? É um tratamento negativo dado a alguém por causa das características pessoais, ok? Agora, galerinha, página 247, tá? Vocês vão copiar no caderno de história, ok? Vocês vão pegar lá, então, caderninho de história e vão colocar Colégio Educar, Biguaçu, dia 9 de novembro de 2020. Revisão. Vocês vão copiar a página 247, ok? Então, já nós vamos para Geografia, ok, meus amores? Pode retirar da natureza.
são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos. Como assim são extraídos? Eles são tirados da natureza, eles são transformados e depois utilizados por nós, seres humanos. Por exemplo, para a fabricação de móveis, nós precisamos extrair a madeira da natureza, ou seja, retirar essa madeira da natureza, das árvores, depois transformá-la no objeto que a gente vai utilizar. E por que a gente utiliza esses elementos da natureza? Serve tanto para a nossa sobrevivência quanto para o nosso conforto. Dito isso, vamos ver alguns exemplos de recursos naturais existentes. Nós temos a água, o solo, o ar, a vegetação e minérios. Então, esses são alguns exemplos de recursos que existem na natureza e que a gente retira dela para poder utilizar. Os recursos naturais podem ser de 3 tipos. Temos os recursos naturais renováveis, os recursos naturais limitados e os recursos naturais não renováveis. Vamos aprender um pouquinho sobre cada um. Recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente, ou seja, pertencem à natureza e a própria natureza os repõe, sem correr risco de acabar, como por exemplo o ar e a energia solar. Porque quanto mais a gente usar o ar, quanto mais a gente usar o sol, eles não correm risco de acabar, não é verdade? Pelo menos não com o nosso uso. Recursos naturais limitados são aqueles que podem se esgotar se forem muito explorados. Ou seja, são aqueles que também pertencem à natureza, a natureza até os repõe. Só que se a gente usar muito, retirar muito eles da natureza, eles correm o risco de acabar, eles podem se esgotar. Como, por exemplo, a água. Quanto mais a gente usar a água, por mais que a natureza reponha água em forma de chuva, mas se a gente ficar sempre usando, uma hora ela acaba, não é verdade? Também o solo. Quanto mais a gente usar o solo, ele pode correr o risco de acabar, porque uma hora vai ter fim. E outro exemplo é a vegetação. A vegetação é reposta pela própria natureza, mas quanto mais a gente acabar com a vegetação, acabar com as plantas, uma hora elas acabam. Por isso que é importante preservar esses elementos e não retirá-los em excesso. E os recursos naturais não renováveis são aqueles que não são renovados naturalmente. Eles também pertencem à natureza, só que eles não se renovam, eles não são repostos pela natureza. Se a gente for lá e tirar, eles acabam rapidinho. Por isso que a gente não pode exagerar também nesses recursos não renováveis. E que recursos são esses? O petróleo, que é utilizado para combustíveis de carros, motos. O gás natural, que é utilizado para o gás de cozinha que a gente usa nos fogões. O carvão mineral e os minérios. Minérios como ferro, alumínio, entre outros. E aí, quais são as formas de aproveitamento dos recursos naturais? Como é que a gente pode aproveitar esses recursos? Como é que a gente pode fazer uso deles? Primeiramente, é necessário que a gente utilize-os de forma consciente. O que é isso? É quando a gente sabe que se a gente usar em excesso, eles podem uma hora acabar. Então, quando a gente usa de forma consciente, a gente usa apenas o necessário. Levando isso em conta, nós podemos aproveitar esses recursos de várias formas. Uma dessas formas é aproveitá-los em forma de energia. A gente pode produzir energia da água, energia dos ventos, energia do sol e energia do petróleo. Vamos ver cada um detalhadamente. A energia da água também é chamada de energia hidrelétrica e é produzida nas usinas hidrelétricas. Acontece da seguinte forma: a força das águas lá nas usinas hidrelétricas produzem a energia que chega até as nossas casas e que a gente pode utilizar em tomadas para carregar alguma coisa, para ligar algum aparelho na tomada. Então é assim que a nossa energia chega às nossas casas, a partir da força das águas. No Brasil, nós temos várias usinas hidrelétricas. Vou citar aqui 3 exemplos. Nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, temos a usina hidrelétrica de Paulo Afonso e a usina hidrelétrica de Tucuruí. Temos também a energia dos ventos, ou seja, podemos aproveitar os ventos para produzir energia. Essa energia dos ventos é também chamada de energia eólica. Podemos também aproveitar o sol para produzir energia.
E essa energia do Sol é chamada de energia solar. E ela é produzida a partir da emissão de raios solares em painéis solares, que são chamados de painéis fotovoltaicos, que são esses aí que vocês podem ver nessa imagem. Geralmente, esses painéis solares são colocados em cima dos telhados das casas. Temos também a energia do petróleo, que também é chamada de energia termoelétrica. É a partir do petróleo também que são produzidos os combustíveis que são utilizados em automóveis, em carros, motos. Então é a partir desse elemento que pode produzir esse tipo de energia. Observe aí uma central de retirada de petróleo. O petróleo é retirado lá do fundo do mar. E aí nós temos uma refinaria, onde o petróleo vai ser refinado, trabalhado, para poder se transformar em energia termoelétrica. Antes, esse aproveitamento econômico dos recursos naturais se dava de forma lenta, porque não existia uma tecnologia avançada, não existiam as máquinas que hoje existem e que facilitam a retirada desses recursos naturais. Só que a partir do avanço da tecnologia, essa retirada de recursos naturais da natureza foi ficando cada vez mais avançada, fazendo também com que esses produtos naturais sejam retirados em excesso da natureza. Por isso que é importante a gente preservar os recursos naturais, não retirá-los em excesso, além do que é necessário, porque se a gente retirar em excesso, uma hora eles podem acabar. E a natureza pode ficar prejudicada com isso. Algumas das formas da gente preservar e conservar esses recursos naturais são a reciclagem, o reflorestamento e o consumo consciente, que eu falo desde o início. Você usar apenas aquilo que é necessário, sem exageros. Se todos nós usarmos os recursos naturais de forma consciente, então a gente não prejudica a natureza. Então, para a geografia. Os elementos da natureza e seus recursos. Você já percebeu que estamos em contato com a natureza a todo instante? O solo no qual caminhamos, o ar que respiramos, a água que bebemos são alguns exemplos. Da natureza, obtemos importantes recursos para a nossa vida. Vamos estudar a exploração desses recursos pelo ser humano e a importância de valorizá-los. Quais elementos da natureza foram retratados na paisagem desta fotografia? Quais? Cite alguns recursos da natureza que você costuma utilizar. Se, em sua opinião, os recursos da natureza são importantes para seu dia a dia? Páginas 270. Os elementos da natureza. Os elementos da natureza estão presentes em diversas paisagens e são muito importantes para a vida dos seres vivos. Veja o exemplo da paisagem. Aqui nós temos uma paisagem, olha que linda! Vamos olhar aqui? O sol é a fonte de luz e calor. Ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Já aqui temos a água. A água é um dos elementos naturais mais preciosos da Terra. Ela está presente em diferentes lugares do nosso planeta. Podemos encontrar água salgada nos oceanos e mares, e água doce nos rios, lagos, lençóis subterrâneos, e na forma de nuvem, gelo e neve. Aqui nós temos lençóis subterrâneos. Prof, o que significa? É uma água acumulada em um meio às rochas localizadas abaixo do solo, ok? Página 271. Devemos valorizar os elementos da natureza e ter atitudes que os conservem para gerações futuras. Como é bom poder respirar ar puro e beber água limpa. Aqui, nesse lado da imagem, temos o ar, né? O ar
Temos todos os lugares aqui, mas aqui ele fala específico. O ar é o elemento essencial para a vida. Quando se movimenta, ele dá origem ao vento, uma das maneiras de percebê-lo. Também podemos senti-lo nas mudanças de temperatura, ou seja, quando ele está quente ou frio. Aqui fala do solo. O solo é onde pisamos e as plantas se desenvolvem, inclusive as que utilizamos como alimento. Nele, as pessoas constroem casas, prédios, fábricas e etc. A vegetação protege o solo, fornece sombra e melhora a qualidade do ar. Algumas plantas servem como alimento para as pessoas e os animais. A vegetação pode surgir espontaneamente na natureza ou ser cultivada pelas pessoas. Página 272, nós temos a nossa atividades, ok? Então, vamos lá. Preencha a cruzadinha com as palavras que correspondem às frases abaixo. A. Então, aqui nós temos A, B, C, D, E, F, G, H. A resposta você vai colocar aqui dentro da nossa cruzadinha, ok? Ó, A, aí você tem que procurar a letrinha aqui, ok? A. Principal elemento que compõe oceanos, mares, rios, lagos e etc. Quem é? Acabamos de falar. B. É onde desenvolvemos cultivos agrícolas. C. São erguidas sobre o solo para as pessoas morarem, trabalharem, se divertirem e etc. D. É um elemento essencial para a vida, pois precisamos dele para respirar. E. Uma das maneiras de perceber o ar quando ele se movimenta. Quem é? F. Ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. G. Elemento natural que protege o solo, fornece sombra e conserva a qualidade do ar, podendo surgir espontaneamente ou ser cultivada pelas pessoas. H. Podem servir como alimento para as pessoas e os animais. Então, vocês vão responder aqui. Página 273 e última, ok? 2. Escreva 3 elementos naturais que estão retratados nas paisagens das fotografias a seguir. Então, você vai escrever 3 elementos que está aqui, ok? E a mesma coisa aqui. Ok, meus amores? Precisando de ajuda, é só chamar a prof, ok? Um beijo grande no coração. Somos a turminha do ecossistema. Somos a turminha do ecossistema. Água, fogo, terra e ar. Água, fogo, terra e ar. Oi, amiguinhos! Eu sou o André Gotinha d'Água. Eu sou o menino Gotinha e represento a água. Somos a turminha do ecossistema. Somos a turminha do ecossistema. Água, fogo, terra e ar. Água, fogo, terra e ar. Oi, gente! Eu sou a Dizzy, chaminha de fogo. Minha casa é lá no sol e eu represento o fogo! Somos a turminha do ecossistema. Somos a turminha do
Eu represento a terra. Somos a turminha do ecossistema. Somos a turminha do ecossistema. Água, fogo, terra e ar. Água, fogo, terra e ar. Opa, eu sou o Nicazinho puro. Eu represento o ar. Somos a turminha